pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos conversar aqui hoje um pouquinho quanto ao parcelamento PERT da Lei 13496 aí de 2017. Hoje está um tempinho chuvoso aqui em São Paulo, um tempo feio, né? Triste, mas vamos lá, força na peruca, vamos lá, vamos trabalhar, né? E eu tirei aqui o dia para passar algumas informações para vocês aí em relação ao parcelamento PERT, né? Criado aí pela Lei 13496 de 2017. Já falei várias vezes aí, fica até repetitivo, né? Em vários vídeos que eu já venho informando para vocês sobre o assunto. Então, até que enfim, né, no dia 3/8 aí de 2018, a Receita Federal do Brasil publicou o ato normativo. Aquele ato normativo que ela já havia, né, se comprometido lá no parágrafo 3º do artigo 4º da Instrução Normativa 1711. Aquela Instrução Normativa 1711 lá em 2017 é a que regulamentou a Lei 13496 lá no âmbito da Receita Federal do Brasil, né? Até mesmo porque em relação à dívida ativa da União lá, a PGFN, a regulamentação desta lei foi mediante a portaria, né, a 690, ela que regulamentou lá este parcelamento em 2017. Mas aqui o nosso foco é a Instrução Normativa 1822, né? O que ela fez então? Ela está vindo agora comunicar aos senhores contribuintes que aderiram ao parcelamento, lá naquele tipo de modalidade lá, débitos previdenciários. A Receita Federal está convocando vocês agora, né, para prestarem aí as informações deste parcelamento. O que acontece que vocês não podem esquecer, que tem que prestar atenção, e eu já vou pedir desde já, antes de entrar nos assuntos aqui dessa instrução normativa, é que é muito importante que você que está do outro lado aí me auxilie neste momento, pelo amor de Deus, né? Eu digo me auxilie para ajudar aí as demais pessoas, porque já tem algum tempinho aí que eu estou informando para vocês que eu acreditava que a consolidação deste parcelamento iria acontecer ainda este ano, conforme informações que eu já havia obtido aí, e que não iria demorar aqueles 3, 4 anos aí, conforme acontecem com os outros parcelamentos, né? Eu falei, pessoal, é um parcelamento especial, eu já atuo na área há mais de 25 anos, então pelo meu conhecimento, eu já imaginava que era desta forma que iria acontecer e está realmente se confirmando. Também, claro, fui buscar orientações com auditores da Receita Federal, até mesmo para poder se confirmar e passar informação concreta para vocês aqui, né? Mas aí, o que aconteceu? Inclusive, na semana passada, eu até divulguei para vocês aí no meu canal, que eu conversei com uma chefe de uma repartição da Receita Federal de Sorocaba, e ela também me confirmou que a consolidação deste parcelamento PERT realmente iria acontecer agora no mês de setembro de 2018, né? É o que a gente estava aí esperando. Mas até então eu não tinha a informação que a Receita Federal iria desmembrar, que em relação aos débitos previdenciários, que ela iria convocar antecipadamente, né? Então não sabia disso. E acredito também que até esta pessoa também lá da Receita Federal não sabia, porque ela também se confirmou que seria em setembro, né? Até mesmo porque ela disse que eles fizeram uma reunião interna lá, já haviam conversado sobre esta consolidação. Mas vamos lá, então o motivo de até eu pedir já no início para vocês me auxiliarem a compartilhar ao máximo essas informações é porque eu acredito que muitos contribuintes vão estar com a informação de que será em setembro, né? Até mesmo porque eu passei a orientação, mas na realidade agora veio essa surpresa. Então é preciso que a gente comunique a essas pessoas que foi parcelado, vamos falar assim, foi parcelada a consolidação. Uma parte acontecerá agora em agosto e a outra parte lá em setembro, tá bom? Espero que a outra parte venha em setembro, né? Continuo acreditando que sim, que são os demais débitos lá da Receita Federal, né? Então, tenho certeza que vocês, como já vem contribuindo comigo, vocês vão continuar contribuindo e vai me ajudar aí a divulgar essas informações. Mas vamos entrar aqui. Eu vou gravar este vídeo, ele vai ficar um pouquinho mais longo, vocês vão prestar atenção, porque eu vou tentar resumir aqui estes artigos desta instrução normativa. Eu vou passar por todos eles aqui, às vezes fazer alguns comentários, né, que eu achar pertinentes, né, mas de qualquer forma vocês vão observar que vai ter vários outros mini vídeos
vídeos meus que eu vou publicar também aí na sequência, passando por cada artigo dessa instrução normativa, né? Até mesmo por causa do seu dia a dia. Às vezes a sua dúvida vai ser pontual, você vai lá, acessa aquele vídeo lá, aquele artigo e já esclarece a sua dúvida. Aí não precisa vir assistir a este outro aqui que será mais completo, né? Mas vamos lá, mas assista esse completo também para você pegar o raciocínio todo, né? Já pega do início e vai até o final, tá bom? Sem mais delongas, Adriana, vamos entrar aí então nestas informações da instrução normativa. Vamos começar aqui, vocês vão observar que essa instrução normativa, eu vou até avisar para vocês o seguinte, algumas partes de alguns artigos eu nem vou ler, porque vocês vão baixar essa instrução normativa, senão vai ficar muito longo também, né? Além do que já vai ficar um pouquinho, tá bom? Mas vamos lá ver o que está dizendo aí. O artigo 1º da instrução normativa, ela fala das disposições iniciais, né? Vai falar que a instrução normativa, ela vem disciplinar as regras para a prestação das informações aí, deste parcelamento, né, desses débitos previdenciários. Aí ela vem lá no parágrafo 1º desse artigo 1º dizendo que os débitos aí que serão apresentados, né, para esta consolidação são aqueles débitos previdenciários lá, aqueles incluídos lá no artigo 11 da Lei 8.212, né? Lá nas alíneas A, B e C, que são aqueles débitos, né, as contribuições previdenciárias dos empregados, do empregador, que estão dentro dessa parte. Aí nesse mesmo parágrafo também se refere em relação às retenções lá dos INSS, dos 11%, né, que as retenções na fonte, no primeiro momento daquele parcelamento não podiam entrar nesse parcelamento, mas depois, mediante a Lei 3496, permitiram, né. Tem também lá aquelas contribuições devidas a terceiros, né, aquelas Senai, SESI, né, aquela turminha toda lá também, são esses tipos de débitos que serão aí consolidados, né. E aí vem o parágrafo 2, né, desse artigo 1º, ele fala que deverão cumprir as regras estabelecidas nessa instrução normativa os sujeitos passivos aí, né, que fizeram a solicitação, a adesão a esse parcelamento aí, ou até para o pagamento à vista, ou em continuar parcelando aí seus débitos, né. Que mais? Eles falam aqui no parágrafo 3º que as regras previstas nessa instrução normativa não se aplicam, isso eu estou agora, ó, cuidado, no parágrafo 3º do artigo 1º. Tudo que está falando aqui, inclusive o inciso 1 e o inciso 2, ele está se referindo aqui, desse parágrafo 3º, que aqueles débitos que os contribuintes pagam mediante a desoneração da folha de pagamento, né, naqueles códigos lá de acordo com a atividade da empresa, que optaram, né, deixar de recolher aquela parte patronal de 20% e passaram a recolher mediante ao faturamento. Então, é isso que está dizendo aqui, que em relação a esses recolhimentos, não serão consolidados aqui nesse parcelamento, lá junto com os demais débitos. Vai ser no segundo momento, né, até mesmo porque quando você fez o seu pedido de adesão, você não incluiu ele aqui como débitos previdenciários, porque a própria lei já determinou isso, né. O parágrafo 4º, ele determina aqui que, observado o disposto no parágrafo 2 e 3 deste artigo, enquadram-se nas regras previstas na instrução normativa os sujeitos passivos que receberam a comunicação da Receita Federal de acordo com aqueles parágrafos 8º e 9 da instrução normativa 1711 que não foram excluídos. O que está dizendo aqui, que você vai ler depois lá, o parágrafo 8º e o 9 dessa instrução normativa 1711, vocês vão ver que estava dizendo que os contribuintes que não pagassem as parcelas em dia, não acertassem a sua situação aí, iriam receber um comunicado da Receita Federal para regularizar a sua situação, né? Então, nesse caso, os que não foram excluídos aí também estão sendo convocados a prestar aí as informações para a Receita Federal do Brasil, né? Isso tudo que eu falei aqui neste primeiro momento estão aí no artigo 1º dessa instrução normativa 1822. Vamos agora ver o que está dizendo aqui o artigo 2, né, desta mesma instrução normativa. Ele fala das informações e do prazo para sua prestação das informações. O sujeito passivo que optou pelo pagamento à vista ou pelo parcelamento dos débitos previdenciários aí, de que trata esse parágrafo 1º do artigo 1º, deverá indicar exclusivamente lá no site da Receita Federal, lá no endereço http://rfb.gov.br do dia 6, que é hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de agosto de 2018 até dia 31 de agosto de 2018. Vocês vão prestar as informações para a Receita Federal que vocês
vão ver que ela na realidade está solicitando para vocês ali a quantidade de parcelas que vocês fizeram, né, na sua adesão, os créditos de prejuízos fiscais de base negativa de CSL ou crédito de Perdecom. Ela quer saber também quais os débitos que você vai incluir aí no seu parcelamento, né? Então é isso que ela está te convocando. Então está dizendo aí que vocês têm aí esse prazo, conforme eu falei, o horário será das 7 às 21 horas. O que vocês vão fazer então? Vocês vão prestar as informações, então, dos débitos que pretendem incluir neste parcelamento, conforme eu acabei de falar, o número das prestações, tá, o inciso 2, aí o inciso 3 diz que vocês vão apresentar lá os montantes dos créditos, que é o que eu acabei de falar para vocês lá. Neste caso desses créditos aqui, eu vou fazer uma observação, vocês vão ver que ele está fazendo menção apenas para aqueles contribuintes que fizeram aquela adesão lá no inciso 1. Que lembra? Pagaram lá 20% de entrada, né, à vista ou parcelado em 5 vezes, e o restante eles poderiam utilizar até 80% de créditos, né, de prejuízo fiscal e base negativa de CSL. Mas, neste caso, se ainda restasse algum saldo remanescente, eles ainda poderiam parcelar aquele restante em alguma das modalidades previstas aí no parcelamento dessa Lei 13496. Então vocês vão ver que esse inciso aqui especificamente é para essa finalidade. Aí você vai falar, Adriana, mas eu também vou usar prejuízo fiscal para acertar minha dívida ou para bater lá também e tal, e eu não posso, não tá nesse inciso? Não, tá lá na frente, em outro momento você vai ver depois. Então é isso na relação dos créditos. Aí o inciso 4 desse artigo, né, do artigo 2, ele está falando que os contribuintes vão ter que apresentar o número da Perdecomp, aquele número que vem lá em cima quando você gera uma Perdecomp, aquele número grande. Você vai indicar aquele número, a competência e o valor lá do seu crédito que você está utilizando para bater aí nesse parcelamento da sua dívida, né? Agora o parágrafo 1º desse artigo, 2º, ele está dizendo que o sujeito passivo que tenha selecionado aquela modalidade, isso aqui é importante para você, que me ligou demais e me ligam até hoje ainda, tá? Tá dizendo aí em relação àquela modalidade que você errou, agora que chegou o momento de você consertar, hein? O sujeito passivo que tenha selecionado modalidade de liquidação incorreta poderá, no momento da prestação das informações de que trata esse artigo, corrigir a opção para a modalidade de liquidação da sua dívida relativa à qual você realizou os pagamentos. Então lembra, vocês erraram a modalidade. Então de repente, por exemplo, você foi lá e marcou aquela opção A, no caso para quem queria obter aqueles descontos de reduções de juros, aí você vai lá e marcou a opção A para pagamento à vista em janeiro, mas na realidade você não queria fazer isso em janeiro, você queria era a opção B. Então, no momento, aí, qual a orientação que eu dei? Faça, então, de acordo com a legislação, dizendo, proceda com os recolhimentos de acordo com o que deve ser, oficialmente. E lá depois, na hora da consolidação, você vai ter que ir lá e desmarcar a opção para acertar, para bater com o que você fez efetivamente, né? É isso que está dizendo aqui. O parágrafo 2º desse artigo 2º diz que se no momento da prestação das informações não for disponibilizada a opção para a seleção dos débitos para os quais houve a desistência de impugnações ou recursos aí administrativos, né? Porque teve aquela situação também que às vezes o contribuinte incluiu nos cálculos lá do pagamento das entradas aqueles valores que estavam lá em processos, né, administrativo ou judicial e fizeram a desistência. Então está dizendo aqui, porventura você vai fazer agora a prestar a informação, se não aparecer para você, procure a Receita Federal lá para você indicar, para que ela marque lá para você, inclua essas informações lá no seu pedido, tá? O parágrafo 3º desse artigo 2, ele diz que os débitos de órgãos públicos e de quaisquer dos poderes dos estados, não vou nem ler tudo aqui para vocês, vocês vão ler depois, está dizendo que as informações deverão ser regularizadas em nome do respectivo ente federativo a que eles estiverem vinculados. Então depois vocês deem uma olhada aqui nestas informações, né? E aí você vai falar, Adriana, você está muito rápida, fala mais devagar, por favor. Tá bom, vamos lá, vamos diminuir o ritmo aqui um pouquinho. Vamos para o artigo 3º dessa instrução normativa aí, 1822, né? Aqui vai falar do parcelamento e do pagamento à vista com a utilização de créditos. Foi a observação que eu fiz para vocês. É aqui que vai indicar agora, né? Vocês contribuintes vão indicar aí os créditos, os prejuízos fiscais, da base negativa da CSL, né? De Perdecomps. Para vocês que fizeram aí a sua adesão a este parcelamento PERT, naquela modalidade lá do inciso 3, né, se não me falha a memória, do inciso 3 lá da Instrução Normativa 1711, em que
você optou por uma daquelas modalidades, A, B ou C, né? A, para quem ia pagar a sua dívida à vista ou com dinheiro, né? Pagou aquela entrada e o restante do saldo remanescente, ou você quitaria a dívida integral em janeiro com dinheiro, ou poderia quitar aí com prejuízos fiscais ou com seus créditos. É agora que você vai informar para a Receita Federal que a sua intenção que você marcou para a sua opção A, que agora você vai lá incluir os créditos para eles, para poder bater com o que você formalizou no seu pedido, né? E assim sucessivamente, para quem aderiu na opção B, né? Foi lá, pagou aquele valor de entrada, fez as reduções permitidas lá dos juros, das multas, né, de acordo com a sua modalidade ali. No caso da opção B, a redução de juros foi 80%, a multa 50%, né? E ali, o que aconteceu? No momento que você fez aquela sua opção, talvez ainda sobrou mais débitos ainda a serem parcelados, né? Você poderia utilizar ali também créditos, se você tivesse prejuízos fiscais, base negativa de CSL ou perder conta, porque essa utilização dos créditos é para as 3 opções, não foi só para a opção A não, tá? A, B, C, também poderia ser utilizada ali. Então, é esta a informação que a Receita Federal estava dizendo, né? Mas vamos começar aqui então para ler um pouquinho só do artigo 3º, não vou passar por todos os incisos, porque até mesmo nesse artigo 3º vocês vão observar que vai interessar mais aos contadores, porque aqui está falando da parte da utilização desses prejuízos, das baixas que eles terão que fazer contabilmente lá do que for utilizado, né? Inclusive vai ter aí talvez algum contribuinte que já tenha utilizado parte desses créditos aí. Lembrando que os prejuízos fiscais só poderiam ser utilizados aqueles acumulados até 31 de dezembro de 2015, né? Declarados até julho de 2016, julho de 2016. Então, é isso que a Receita Federal estava dizendo. Mas eu vou ler só o artigo 3º aqui para vocês e os incisos depois vocês aí, contadores, leiam todos para ver como que vocês vão fazer essa baixa. Então, o artigo 3º diz que os créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL a serem indicados deverão corresponder aos saldos disponíveis para a utilização depois de deduzidos os valores já utilizados. Então, é isso aí que o senhor contador vai olhar, vai ler todos esses incisos aqui agora, né? E aí nós vamos lá agora para o artigo 4. O que está dizendo esse artigo 4 aí da Instrução Normativa 1822? Ele está dizendo que a utilização dos demais créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil somente será possível caso o sujeito passivo tenha transmitido até 31 de agosto de 2018, hein? Não chegou ainda, tá bom? Tô lendo aqui hoje para vocês a Instrução Normativa, mas na realidade a Receita Federal está permitindo que você ainda possa fazer pedidos de perdecompes para poder incluir ainda aí nesta consolidação. E ele tá, na realidade ele fala justamente sobre a perdecomp, né, que ainda poderá ser transmitida aí até o dia 31 de agosto. O artigo 5º dessa Instrução Normativa, ele diz que a Receita Federal dispõe do prazo de 5 anos depois para validar esses créditos que você vai informar agora que você está utilizando aí para quitar débitos deste parcelamento previdenciário seu, né? E aí nós vamos agora entrar aqui no artigo 6º, né, dessa Instrução Normativa. O que que está dizendo? Fala das condições para a consolidação do seu parcelamento. Vamos ver aqui, importante. Artigo 6º. A consolidação somente será efetivada se o sujeito passivo tiver efetuado o pagamento à vista e o pagamento de todas as prestações devidas até o mês anterior ao da prestação das informações para a consolidação. Então, se vocês têm até 31 de agosto agora de 2018 para prestar essas informações, então, ou seja, até 31 de julho de 2018, vocês já teriam que estar com a situação de vocês totalmente lá regularizadas, né? O parágrafo 1º deste artigo 6º, ele diz que os valores referidos no caput devem ser considerados em relação à totalidade dos débitos incluídos em cada modalidade de parcelamento ou no pagamento à vista e a liquidação do restante da dívida consolidada com utilização de créditos, né? Parágrafo 2º diz que a consolidação dos débitos terá por base o mês do requerimento de adesão ao parcelamento ou do pagamento à vista com a utilização de créditos, né? Estas são as informações do artigo 6º. Vamos lá agora no artigo 7º, né? O que ele vai falar? Importantíssimo, senhor contribuinte. É a parte que te interessa, que é a parte do deferimento, hein, do seu parcelamento. Então, artigo 7º. Considera-se deferido o parcelamento na data em que o sujeito passivo concluir a apresentação das informações. Vocês já viram que eu falei que vai até 31 de agosto de 2018, né? Então,
o deferimento do parcelamento na data em que o sujeito passivo concluir a apresentação das informações necessárias à consolidação, desde cumprido o disposto no artigo 6º. Vocês viram que eu acabei de ler aqui que está falando no artigo 6º, mas vamos repetir aqui de novo. Artigo 6º. A consolidação somente será efetivada se o sujeito passivo tiver efetuado o pagamento à vista e o pagamento de todas as prestações devidas até o mês anterior ao da prestação das informações, até 31 de julho de 2018. O parágrafo único desse artigo 7º, ele diz que os efeitos do deferimento retroagem à data do requerimento de adesão. Vamos partindo já para a finalização, tá vendo? Rapidinho, estou passando aqui a instrução normativa para vocês aí, 18 e 22. Da revisão da consolidação. O artigo 8º diz que a revisão da consolidação será efetuada pela Receita Federal do Brasil a pedido do sujeito passivo ou de ofício. De ofício é por parte da Receita Federal do Brasil. Essa informação também aqui é importante, fica atento, hein? E poderá importar em recálculo de todas as parcelas devidas. O parágrafo único desse artigo 8º, ele diz que o parcelamento será rescindido caso o sujeito passivo não quite as prestações devidas decorrentes da revisão da consolidação até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu a ciência da revisão. Então, ou seja, se de repente por algum motivo, ou por solicitação do contribuinte, ou pela própria Receita Federal do Brasil aí de ofício, se fizer a revisão e detectar diferenças a serem recolhidas, você terá que atender esse prazo que eu acabei de falar para vocês aqui e fazer a liquidação dessas diferenças, hein? Cuidado! O artigo 9º diz que se na revisão da consolidação for constatado, inclusive aí, indeferimento dos créditos que vocês vão apresentar aí, aquela base negativa de CSL, créditos de prejuízos fiscais ou de perder conta, está dizendo aqui que se ele for indeferido em todo ou em parte, a liquidação realizada com os referidos créditos será cancelada. E os débitos serão recalculados e cobrados com os acréscimos legais, hein? Aí o parágrafo único diz que não se aplica o disposto no caput se o sujeito passivo quitar o saldo devedor até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorreu aí a ciência da revisão. O que está dizendo o senhor contribuinte é claro, que se porventura a Receita Federal vier a indeferir os seus créditos aí, não acatou aqueles créditos que você indicou para liquidar parte dos seus débitos, se ela indeferir, ela vai te dar um tempinho para você ir lá e liquidar aquele seu saldo devedor. Mas vocês viram que eu falei, quitar, não está falando em parcelar em até 60 vezes não. Então, de repente, você vai informar lá 1 milhão de créditos e prejuízos fiscais para quitar lá 1 milhão de débitos. Mas de repente, se por algum motivo aquele seu crédito ali de 1 milhão não for aceito, for indeferido ali, ou em todo, ou em parte, ela vai te dar um prazo ali, praticamente os 30 dias, para você ir lá e quitar aquele 1 milhão, né? Ou 500 mil que seja de diferença. Mas você vai ter que quitar, não vai ir lá e parcelar não. Se você fizer isso, acertar essa situação, você permanece nas condições desse parcelamento. Continua lá com as reduções dos juros, das multas, com os benefícios. Mas se você não fizer, você vai perder aí esses benefícios do seu parcelamento, a sua dívida volta a ser lá atualizada desde o início, né? Claro que aí, eu acredito, eles vão abater o que vocês já pagaram, mas tem aí mais um problema para você. Se vocês de repente desistir de algum parcelamento previdenciário que estava ativo, para incluir nesse parcelamento, e lá você tinha algum benefício naquele parcelamento, e se você perder também agora, já era, você está complicadíssima a sua situação, tá bom? Muito cuidado aí, vamos adiante aqui, vamos tocando o barco. Um grande abraço a vocês.